No Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre crimes cibernéticos. A nossa convidada é a diretora do Foro da Seção Judiciária de Belo Horizonte, juíza federal Simone Lemos Fernandes. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutora Simone, muito obrigada por estar aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Vamos começar falando dessas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, com o advento das tecnologias cada vez mais modernas, né? Na opinião da senhora, essas mudanças são positivas? Eu, particularmente, sou uma entusiasta do desenvolvimento das novas tecnologias de informação, especialmente da internet, que revolucionou o mundo, a nossa maneira de pensar, de agir, de trabalhar, de interagir, e possibilitou com que a gente entrasse em contato instantâneo e direto com todas as pessoas do mundo, que a gente recebesse também informações, né, em tempo real. Não há como dizer que esse desenvolvimento não seja positivo, mas ele não foi só positivo. Junto com ele veio também o desenvolvimento, vamos dizer assim, do lado negativo da internet, a criação, o nascimento de novos crimes, o delineamento de uma nova criminalidade, a potencialização de crimes já existentes, e são assuntos realmente com os quais a gente deve se preocupar. Essa tecnologia se desenvolveu em descompasso com o direito? Sim, a gente tem uma estrutura muito antiga no direito penal e processual penal. Nossos códigos são de 1940 e 1941. Isso já é um dado que reflete que a gente tem um arcabouço ainda bem antigo e não preparado para lidar com esse desenvolvimento de tecnologias. E, além disso, é uma circunstância normal que o direito, ele acompanha o fato, ele nunca vem antes do fato. É necessário que a gente tenha primeiro o fato para que depois a gente tenha a condição de regulamentá-lo. Até aí, estamos dentro do campo da normalidade. O grande diferencial hoje em dia é que as tecnologias se desenvolvem muito rapidamente. Então, a gente não tem condições de acompanhar num tempo minimamente razoável o desenvolvimento da tecnologia. Os nossos processos legislativos são muito lentos. E quando, finalmente, por exemplo, o Código de Processo Penal e o Código Penal, já existe um projeto de modificação de ambos, que os dois projetos já têm mais ou menos 8, 9 anos que estão em tramitação. Então, toda vez que a gente consegue aprovar um projeto de lei importante, a gente já está em descompasso com a situação atual daquela promulgação. Isso é um problema muito sério. E aí, quais seriam os desafios para que o direito ande em pé de igualdade quando o assunto é crime cibernético? Bom, primeiramente, a questão da lentidão do processo legislativo, que é uma questão delicada. Eu não sei se ela teria assim, uma solução, é o nosso sistema. Mas também a gente tem que começar a trabalhar numa legislação que não seja muito detalhada, de forma que ela não prenda muito ali na aplicação do direito, e também não seja muito vaga, de forma a não deixar muitas lacunas também, e mudar um pouco a mentalidade dos intérpretes e dos operadores do direito, de forma que eles tenham uma maneira mais flexibilizada de aplicação da legislação penal no que diz respeito aos crimes cibernéticos, mas sem o afastamento das garantias constitucionais. Eu acho que o principal desafio é esse, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de interpretação e um aperfeiçoamento dos operadores do direito. No Brasil, quais são as leis que tipificam o crime cibernético? Bom, no Brasil, nosso Código Penal já foi mudado várias vezes de forma a abrigar alguns tipos penais que lidam com essa figura de crimes cibernéticos. É necessário um esclarecimento, primeiramente. A gente tem os crimes cibernéticos próprios, que são os que nasceram com o desenvolvimento da tecnologia. São aqueles que protegem o bem jurídico, segurança da rede, integridade da rede, sistemas, programas, computadores. Eles realmente vieram com o desenvolvimento das tecnologias. Mas a gente também tem os crimes cibernéticos impróprios, que vêm daquela criminalidade tradicional que acabou migrando para a rede. Por exemplo, qualquer crime tradicional, na verdade, hoje em dia pode ser cometido através da internet. Isso não são crimes cibernéticos. Com relação aos crimes cibernéticos propriamente ditos,
Nós temos algumas figuras já no nosso Código Penal, por exemplo, o artigo 314-A do Código Penal, que tipifica a invasão a dispositivos informáticos conectados ou não à rede. A gente tem a inserção de dados falsos também em sistemas de computador, a mudança, alteração de programas de computador sem autorização, por exemplo, de superiores hierárquicos no serviço público. Ou seja, a gente já tem uma série de crimes dentro do nosso próprio Código Penal que seriam crimes cibernéticos propriamente ditos. Mas nós temos também na legislação esparsa alguns crimes que se qualificariam também como cibernéticos. Por exemplo, a legislação eleitoral, ela tipifica ou criminaliza a tentativa de se fraudar o sistema eletrônico de votação, seja a contagem de votos ou o resultado final. A legislação tributária também, ela cria um crime, a Lei 8.137, de divulgação ou utilização de um sistema que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária criar uma contabilidade paralela que não seja aquela mesma contabilidade que é apresentada, por exemplo, ao fisco. Então, a gente tem uma série de legislações esparsas que prevêem crimes cibernéticos além do Código Penal. Doutora Simone, o Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos a falar com a juíza federal Simone Lemos Fernandes, diretora do Foro da Seção Judiciária de Belo Horizonte, sobre crimes cibernéticos. Doutora Simone, a incidência de crimes cibernéticos tem aumentado muito? Tem aumentado muito, sim, em níveis assustadores, exponenciais, mas a gente tem uma grande dificuldade nesse assunto, que são as estatísticas a respeito desse aumento. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma legislação que obrigue a vítima a reportar um crime, por exemplo, de invasão de site ou de fraude. E muitas vezes os bancos privados ou públicos, eles simplesmente não reportam esse tipo de crime e preferem ressarcir os seus clientes, né, para não afetar a credibilidade do banco. E assim também com vários sites governamentais, a gente não tem uma estatística exata, mas tem-se notícia sim que tem aumentado muito a quantidade desse crime, especialmente no Brasil, que é um dos países do mundo que foi apontado numa recente pesquisa como que tem uma das maiores vulnerabilidades na questão ambiental de ambiente cibernético relacionada com sites do governo. Doutora Simone, já ocorreram muitos ataques a essas redes? Como é que é possível mudar essa realidade? A gente tem essa dificuldade de estatística que eu mencionei e a gente tem uma outra dificuldade também. O crime, hoje em dia, ele não conhece mais fronteiras. Então, a gente pode ter um ataque a um site governamental aqui hoje que está sendo perpetrado por um agente que está na Rússia, que está no Japão, ou seja lá em que país. A própria apuração desse crime, o que a gente tem? São medidas preventivas para evitar que aqueles sites tenham problemas ou que aqueles sistemas tenham problemas, mas a gente não prossegue naquela investigação por uma incapacidade até, vamos dizer, de competência jurisdicional, territorial, porque a gente não consegue nem identificar quem que seria aquele agente. Então, o que a gente tem são medidas realmente preventivas. Ano passado a gente teve um vírus muito conhecido chamado WannaCry, que foi originado especificamente da Rússia, um ransomware, que é um vírus que criptografa todo o conteúdo de um determinado sistema e depois é pedido um resgate para descriptografar todo aquele sistema.
Então, vamos imaginar isso dentro de um processo eletrônico. Por exemplo, o Anacrais chegou a ameaçar o Tribunal de Justiça de São Paulo, que teve que desligar todos os seus computadores, IBGE, uma série de outros órgãos. Qual a medida, qual a investigação que sucedeu, né, após essa ameaça? Nenhuma, porque, na verdade, a gente não tem nem ideia de onde partiu a ameaça, a gente só tomou providências contra ela. Então, estamos ainda numa fase. O poder público ele tem sérias dificuldades, a gente tem uma máquina administrativa muito pesada, muito difícil de se aperfeiçoar, as forças policiais também têm vamos dizer assim, não são muito bem equipadas para lidar com esse tipo de crime. A gente tem dificuldades práticas que primeiro têm que ser enfrentadas antes da gente ter até uma evolução da própria legislação. Esses crimes recebem a devida punição, considerando até essas dificuldades que se encontra para identificar? Bom, na prática a gente tem essa dificuldade. Eu vou falar em tese, abstratamente, esses crimes. Os cibernéticos próprios no Brasil, eu tenho a impressão que são apenados eles têm uma pena muito pequena, mínima possível. Por exemplo, o crime de invasão a sites, ele tem uma pena, salvo engano, de 3 meses a 1 ano. Que é praticamente nada, acho que quase que estimula esse tipo de criminalidade. Os outros também não têm uma pena muito rígida. A única exceção que eu faço é aos crimes impróprios, especialmente aquele de produção, distribuição, oferta, venda de material de abuso sexual infantil pela internet, que é um crime tradicional que migrou para a rede. São, na verdade, vários tipos penais que são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e esses crimes, dentro de parâmetros internacionais, eles têm sim uma punição adequada, abstratamente falando, mas os cibernéticos próprios não. A senhora falou em crimes tradicionais, dá para explicar um pouquinho isso? Quais seriam eles? São aqueles crimes que nasceram antes do advento desse desenvolvimento de tecnologias, por exemplo. A produção e distribuição de material chamado pornografia infantil, eu não gosto muito desse termo porque remete a gente à pornografia adulta, que requer consentimento, né? Na verdade aquilo é material de abuso sexual infantil, mas a legislação trata como pornografia infantil. É um crime que já se encontrava praticamente controlado, ele já tinha sido, vamos dizer assim, reprimido, não havia muita prática. E o desenvolvimento da tecnologia, não só da internet, o fato da gente poder fazer um vídeo digital que não necessita ir até um laboratório, uma foto para ser revelada, por exemplo, a pessoa faz e ela já tem acesso àquele material. A desnecessidade de utilização de correio, onde havia muita fiscalização também, não existe mais. A possibilidade de anonimato na rede, através da Deep Web, através de sistemas peer-to-peer, mascaramento de IP, ou seja, uma série de circunstâncias fizeram com que esse crime, que já existia, por isso que eu falo criminalidade tradicional, e que acabou migrando para a rede, hoje que quase que exclusivamente esse crime é praticado pela internet, ele tivesse um renascimento, né, e uma explosão. A gente tem, eu diria que estamos vivendo um momento muito sério de falta de controle desse tipo de criminalidade que afeta esses seres tão vulneráveis que são as crianças e os adolescentes. Pois é, como é que a senhora avalia a apuração e a punição da pedofilia no Brasil? Me abstraindo um pouco da questão da investigação em si, porque eu acho que a gente tem um volume muito maior de casos do que efetivamente é levado ao judiciário por uma dificuldade operacional das forças policiais, que estão tendo dificuldades, a gente tem que reconhecer, em lidar com uma criminalidade mais palpável, né? A gente não tem viaturas, não tem policiais, ou seja, para lidar ali com aquele crime do dia a dia, o roubo, o furto, o latrocínio, a gente já tem sérias dificuldades. Então, para deslocar essa força policial para trabalhar com esse novo tipo de crime, por enquanto, eu ainda acho pedir muito, né? A gente tem que equipar nossas polícias, temos que treiná-los, né? A gente tem ainda pouca apuração. No que diz respeito aos crimes que efetivamente chegam ao judiciário através das investigações criminais e que são apurados, eu diria que eles estão tendo uma resposta adequada, célere e adequada. E essa celeridade vem
até mesmo dessa especialização que faz com que os feitos fluam mais facilmente. Certo. E aí, com relação à apuração e ao julgamento desses crimes que envolvem menores, né, crianças e adolescentes, a senhora acha que é importante essa parceria da Justiça Federal com as varas da infância e da juventude para proteger mais essas vítimas? A parte criminal, ela não envolve só identificar o culpado, né, o eventual culpado, de maneira imparcial, mas envolve necessariamente uma proteção e um tratamento especial dessa vítima criança. No que diz respeito à Justiça Federal, uma realidade completamente fora da nossa normalidade. A gente nunca, até o advento dessa criminalidade cibernética, dessa distribuição de pornografia infantil pela rede, nunca tínhamos tido vítimas crianças na Justiça Federal, né? Então, esse público foi trazido não só para o policial federal, público entre aspas, nessas vítimas, para o policial federal que também não tem muita familiaridade em lidar com criança, o procurador da República, o juiz federal, os servidores, e todo mundo tem que realmente perceber e se preparar para essa realidade que exige que a gente veja sim uma vítima criança ali que necessita de atenção. E essa parceria com o juizado faz com que essa criança seja, então, protegida através de medidas protetivas que o juiz da infância, somente ele pode aplicar e pode identificar, às vezes até a retirada daquela criança de um ambiente que não é favorável a ela. Ou seja, providências que o juiz federal, no que diz respeito, eu tenho uma vara criminal, eu não tenho nenhuma atribuição, competência para tomar esse tipo de medida. Essas parcerias agilizam o processo e protegem também a criança, que tem de ser ouvida o mínimo possível, tem de ser respeitada. Atualmente a gente teve a promulgação da Lei 13.400 e pouco, que impõe, inclusive, um tratamento diferenciado dessa vítima criança, sob pena até de responsabilização do Estado por um tratamento inadequado dessa criança, por exemplo, numa audiência de instrução, por uma oitiva inadequada. Então tem uma série de regras que têm que ser seguidas. Doutora Simone, a gente continua essa conversa no próximo bloco. E Justiça para Todos volta em instantes. E o Justiça para Todos volta a falar com a diretora do Foro da Seção Judiciária de Belo Horizonte, juíza federal Simone Lemos Fernandes, sobre crimes cibernéticos. Doutora, a competência para processar e julgar crimes cibernéticos é somente da Justiça Federal? Toda vez que há o envolvimento, a potencialidade de envolvimento de outros países num crime, eu não vou entrar numa questão muito técnica, isso atrai a competência da Justiça Federal. Por exemplo, no que a gente estava discorrendo aqui agora há pouco, a produção e distribuição de material de pornografia infantil, ou a publicação de sites com material, publicação de material em sites dessa natureza, normalmente faz com que pessoas de outros países possam ter acesso a esse tipo de material. E toda vez que potencialmente a gente abre essa oportunidade para que esse material seja visto ou seja distribuído por outros países, por todo o mundo, a gente atrai sim a competência da Justiça Federal. Mas não quer dizer que a mera utilização da internet seja suficiente para atrair nossa competência. Por exemplo, se um cidadão brasileiro troca através de e-mail um material de abuso sexual infantil com outro cidadão que também se encontra no território nacional, aquele crime é da esfera da justiça estadual, porque ele não tem nem potencialidade de sair da esfera, vamos dizer, do nosso território. Então depende muito do caso a caso. Sobre a especialização de varas em crimes cibernéticos, qual a importância disso, doutora Simone? A 35ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais é a primeira vara especializada em crimes cibernéticos próprios
e crimes praticados contra a criança pela internet, a primeira vara do Brasil. Eu acho que é um importante feito porque a especialização nos dias de hoje ela é necessária em todas as áreas, de forma a possibilitar uma atuação mais eficiente e mais rápida da justiça. Isso possibilita com que os servidores sejam treinados, sejam aperfeiçoados, com que os contatos com os provedores de internet, por exemplo, sejam também facilitados, os contatos com o juizado da infância e da juventude. Então, são uma série de providências que a especialização traz, que possibilita, sim, um tratamento especial a esse tipo de delito. E especialmente em se tratando de crianças, né, e adolescentes que merecem a atenção primeira do nosso Estado, eu considero que a especialização é muito salutar e eu espero que ela venha também nos outros estados da federação. Minas Gerais é o primeiro estado a ter uma especialização dessa natureza na Justiça Federal. Uma CPI foi criada para apurar, investigar, né, a prática de crimes cibernéticos. Qual que é a importância, na opinião da senhora, do trabalho de uma comissão como essa? O trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito nessa área de crimes cibernéticos é importantíssimo, porque traz para discussão todos os temas e convida todos os atores que estão envolvidos com a problemática. Então foi uma discussão muito rica que foi levada a cabo no Congresso Nacional e que serve primordialmente para alertar a população sobre o problema e alertar o próprio legislativo sobre esse problema e sobre a necessidade de passarmos a dar um adequado tratamento também ao tema. E uma das recomendações da CPI dos crimes cibernéticos foi, especificamente, a de se especializar varas nesse tipo de crime. Foi uma recomendação que foi encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça no ano passado. Na verdade, ela nem chegou a ser encaminhada depois, não chegou a ser encaminhada aos tribunais de forma que eles pudessem tomar esse tipo de providência. Então, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região se antecipou e é o primeiro que já tomou essa providência. Acredito que dando um exemplo que merece ser seguido. Doutora Simone, a senhora é bem engajada nesse tema, já participou de vários eventos, congressos fora do país. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação comparativa, na verdade um comparativo Brasil e outros países com relação a esse assunto. Mais especificamente com relação aos crimes praticados contra as crianças pela internet, que também, vamos dizer assim, é uma parte da especialização da minha vara, eu fiz um trabalho muito extenso de análise de toda a legislação da América Latina e de todos os países do mundo a respeito do tema, comparando o arcabouço legislativo aos instrumentos internacionais que existem sobre o tema, mais especificamente a Convenção dos Direitos da Criança e seus protocolos, o protocolo que trata de venda de crianças e distribuição de material de abuso sexual infantil e prostituição infantil. Ou seja, analisando a legislação de todos os países a nível mundial e não apenas da América Latina, eu posso dizer, sim, que o Brasil tem um adequado arcabouço legislativo, os nossos tipos penais obedecem às recomendações desses instrumentos internacionais, as penas são adequadamente fixadas, então a gente pode se dar, sim, por satisfeito com relação à tipificação desses delitos e temos que caminhar no sentido de realmente melhorar as investigações e acelerar os julgamentos. Doutora Simone, e o papel da família nesse combate à pedofilia, ao crime cibernético? Bom, o trabalho da família, antes mesmo do Estado, logicamente, o de cuidar, né, dos membros da família, das crianças. E o primeiro conselho que eu dou, na verdade, é para que o mundo cibernético não seja tratado como uma realidade completamente diversa daquela que a gente já vive. Em outras palavras, não conversem com estranhos. É um conselho que a gente dá aos nossos filhos quando saem na rua, mas também é um conselho que a gente deve dar quando eles estão na internet. Não abram a porta da casa para estranhos, lembrando que quando abrem uma câmera, estão possibilitando com que estranhos também entrem dentro do ambiente. Não forneçam informações da família, de horários, são todos aqueles conselhos que já fazem parte da nossa vida, mas que às vezes os pais se esquecem que os filhos estão expostos na internet, como estariam expostos no meio da rua.
Além disso, tomar alguns cuidados com as redes em casa, com as câmeras também que existem nos equipamentos, de modo que os seus filhos não sejam indevidamente expostos. Doutora Simone, muito obrigada pela presença, por ter estado aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela companhia.